Fala galera, tudo jóia? Tudo tranquilo? Aqui é Charles Potel e mais essa videoaula falando para vocês aqui sobre Photoshop CS5. E eu vou começar aqui falando para vocês sobre uma ferramenta que tem sido assim, o auge dessa versão do Photoshop, que é uma ferramenta baseada no algoritmo que a gente chama de Patch Match. Que o que ele faz o que? Ele encontra de uma forma fácil as correspondências de cores e dos pixels mais próximos na hora que a gente está eliminando partes da imagem. Bom, eu estou aqui com o meu Photoshop aberto, né? Então a gente vai vir aqui em File, Open, e eu vou abrir uma imagem de exemplo aqui para a gente estar utilizando. Tem várias imagens, a gente vai poder trabalhar de uma forma rápida. Eu vou estar demonstrando mais o uso da ferramenta do que uma técnica em potencial, né? Então vamos começar. A gente vai começar aqui pegando essa imagem aqui, lugares 4. Bom, com a minha imagem aberta, então o que a gente vai fazer? Eu vou estar vindo aqui na minha barra de ferramentas e selecionando aqui a ferramenta Spot Healing Brush Tool. Tá? Que é essa ferramenta que a gente vai estar utilizando para estar aplicando aqui o nosso algoritmo Patch Match. Bom, aqui a gente tem três opções: Proximity Match, Create Texture e Content Aware. A gente vai já está selecionado aqui. Normalmente vai estar selecionado a primeira opção, tá? Então vocês vão estar selecionando essa opção aqui. E eu vou estar fazendo o que? Uma aplicação. Eu vou querer fazer o que? Eu vou querer eliminar essa planta daqui, certo? Bom, eu vou estar passando aqui a nossa ferramenta, tá? Nessa parte de cima aqui, e vou soltar. E vocês podem ver aqui a mágica, né? O que ele fez? Ele recompôs baseado nos pixels mais próximos ao traçado da ferramenta, fazendo, na verdade, uma comunhão de pixels aqui. Fica praticamente impossível você detectar que aqui existia uma árvore. Bom, então vamos fazer aqui na horizontal. Então vamos eliminar aqui toda. Vamos eliminar aqui a sombra, né? Pronto, a gente conseguiu eliminar aqui todo o conteúdo da planta, né? Ficou só o deserto, a areia pisada, inclusive, tá? Com um trabalho melhor a gente consegue fazer todo o procedimento aqui mais completo, mas só para vocês terem uma ideia do funcionamento, não é, da ferramenta. Eu não vou salvar nada, a intenção aqui é só mostrar mesmo o uso da ferramenta. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Vamos pegar aqui essa árvore e vamos estar passando aqui. Está eliminando aqui esse pedaço que ficou fora. Vocês podem ver o quanto a ferramenta é útil, tá? Pessoal, nem todas as imagens, tá, a gente vai conseguir obter todo o procedimento. A gente vai ter que às vezes trabalhar melhor ou tentar usar a ferramenta de formas melhores. Às vezes o posicionamento que a gente utiliza para fazer o traçado faz diferença, tá? Na utilização dessa ferramenta. Então tudo varia da forma que a gente utiliza. Pode ver que aqui o procedimento ficou praticamente perfeito. Ninguém diria que aqui tinha uma árvore, né, um coqueiro, não é? Aqui dentro dessa imagem. Vocês podem ver como ele retirou todo o conteúdo da nossa imagem. Eu vou fechar aqui também. Vamos mostrar aqui em outro lugar. Vamos ver aqui lugares. Bom, o que acontece aqui é o seguinte: se nós formos eliminar toda essa parte da torre, o que acontece? Vai ficar um espaço vazio. Então a nossa intenção não é deixar um espaço vazio, que se for deixar um espaço vazio, a gente ia preferir mesmo fazer um recorte e usar a ferramenta para tentar cobrir aqui o céu. Então eu vou estar passando aqui a nossa ferramenta, e o que ele vai fazer? Ele vai completar realmente como se fosse parte da construção aqui da nossa imagem, tá? Aqui ocorre o mesmo. Aonde ele precisar completar, ele vai completar. O algoritmo vai trabalhar perfeitamente. Vocês podem ver o resultado, como ficou, tá? Foi de uma perfeição enorme, não tem nem o que dizer, tá? Vocês podem ver que sobrou um pedaço da luminária aqui. Então o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e eliminar. Ele vai completar a imagem com trechos nas partes mais próximas, tá? Para não deixar ninguém na mão. Essa é a intenção da ferramenta. Tá? Pra gente que está aplicando, a gente vai ver que tem uma diferença ou outra, no sentido de que ele teve que reconstruir partes dela utilizando pixels mais próximos, mas para quem olha a imagem nunca vai imaginar que ali realmente tinha algum elemento dentro daquela parte da imagem. Eu vou fechar aqui também, eu vou vir aqui no Open e vou abrir esse lugar zoom aqui para a gente ter uma base também.
aqui o que eu vou fazer? Eu vou tentar eliminar aqui uma parte da planta, né? Então eu vou vir aqui, eliminar uma parte aqui, vamos ver como que ele vai trabalhar. Aqui, aqui. Vou tentar eliminar aqui do lado também, vamos ver como ele vai trabalhar. Eliminar aqui também. Vocês podem ver, vocês podem visualizar o efeito, o resultado final aqui do uso da nossa ferramenta utilizando o recurso Contentware. Agora eu vou estar fechando aqui a nossa imagem também e vou estar abrindo aqui, vamos pegar uma outra imagem aqui, vamos vir aqui. Bom, vamos vir aqui em pessoas, vamos selecionar aqui essas imagens aqui relacionadas à calvície. Vou pegar essas duas aqui que é mais fácil a gente estar trabalhando. Então eu vou vir aqui nessa imagem, né? É até engraçado, mas eu vou estar utilizando para vocês verem um recurso aplicado nesse tipo de situação. Eu vou diminuir um pouco minha ferramenta aqui, tá? E vou estar aplicando aqui sobre, no caso, essa falha aqui no cabelo, né? Então vamos estar utilizando aqui a ferramenta, utilizando e vamos ver o resultado. Vocês podem ver como é interessante, né? O resultado final, sempre pegando pixels próximos. Claro que se eu trabalhasse melhor, expandisse melhor a ferramenta, teria um resultado bem melhor. Vamos aqui na nossa outra imagem aqui também, a mesma coisa, a gente vai trabalhar aqui, tá? O mesmo sistema, né? Bem trabalhado, fica, vamos dizer assim, imperceptível, né? De pensar que aqui tinha algum tipo de calvície ou coisa do tipo, tá? Vocês podem ver como o resultado ficou bem interessante. Vocês podem ver como a ferramenta trabalha legal. A gente vai abrir aqui agora um outro grupo de imagens. Então vou vir aqui em pessoas 2. Vou abrir essa imagem aqui. Nessa primeira imagem aqui, eu vou eliminar esse colar aqui do pescoço dela. Então vou vir aqui, vou diminuir um pouco minha ferramenta. E vou vir aqui e vou estar passando, utilizando a nossa ferramenta da melhor forma possível. Vamos ver o resultado. Vocês podem ver como ficou. Aqui também. Vamos ver como vai ficar. Aqui da mesma forma. Vocês podem ver como ele recompõe realmente os pixels mais próximos e consegue fazer um retorno melhor. Bom, e agora a gente vai estar utilizando aqui uma outra ferramenta que utiliza o algoritmo Patch Match, utiliza o recurso Contentware, né, que é a opção Contentware Scale. Né? É uma opção que a gente utiliza para conseguir dimensionar a imagem sem perder, não é, partes da imagem. Ele vai também usar o mesmo algoritmo de recomposição da imagem, não é, mas utilizando a escala. Então eu vou estar abrindo aqui uma imagem inicialmente de exemplo. Vamos estar utilizando aqui esse exemplo da árvore mesmo que a gente estava vendo naquele momento. Bom, então só como exemplo, vamos dizer, né, se a gente for esticar a imagem, vou desbloquear a minha camada para ela poder ficar livre, independente do fundo transparente, tá? Vou dar Ctrl T, não é? E vou fazer uma escala. Vocês podem ver que a imagem ela faz o quê? Ela fica totalmente deformada, não é? Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou estar utilizando a opção Contentware Scale, né? É a opção que a gente vai conseguir dimensionar a imagem sem ter perdas significativas do seu dimensionamento. Então agora eu vou estar utilizando aqui para a gente ver como funciona, não é? E vocês podem ver que até um certo ponto não há perda de escala. Aí depois a gente tem uma certa perda de escala, mas não é tão grande. Vocês podem ver que ele mantém a estrutura principal da imagem. Bom, aqui a gente teve uma boa base, não é, de como ocorre a escala através do algoritmo Patch Match. E agora eu vou estar fechando essa imagem e vou estar abrindo uma outra para a gente ver uma outra forma de trabalhar com a ferramenta Contentware Scale. Então a gente tem a foto dessa criança, né? Vou destravar minha camada aqui. Sem destravar a camada, o Contentware Scale não funciona, tá? Porque ele precisa da imagem independente do fundo transparente, tá? E vou vir aqui em Edit e Contentware Scale. Então agora eu vou estar fazendo o meu dimensionamento. Bom, até um certo nível de dimensionamento, a gente não tem aqui uma deformação, mas vocês podem olhar ali na mão, no braço dela, né, que há uma perda, uma deformidade, vamos dizer assim, né, não só no braço, mas também na cabeça em algumas partes. Bom, então vamos dizer que eu queira manter esse dimensionamento. A gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que dizer
para o algoritmo que a gente quer que ele mantenha o máximo possível o dimensionamento daquela parte da imagem. Como que nós vamos utilizar? Como que nós vamos fazer isso no caso? Bom, cada um faz a seleção da forma que acha mais fácil. Então eu vou estar ensinando uma forma muito simples de utilizar, que é através de máscara. Então eu vou estar indo aqui em Quick Mask Mode, vou estar ativando a minha máscara aqui, certo? Vou estar selecionando a minha ferramenta pincel e eu vou aqui, vou contornar, não é, aonde é que eu quero que ele mantenha. Então eu vou estar cobrindo toda a região aqui, no caso dessa criança. Pegando um pouco aqui do trinco para não deformar muito também essa parte, certo? E vou estar desselecionando para ele criar uma seleção, né? Mas no caso ele está fazendo essa seleção no conteúdo fora dela, então vou estar aqui em Verse, né, para selecionar só ela. Vou estar vindo aqui em Select, tá? E vou salvar essa seleção. Então vou estar vindo aqui em Save Selection, né? E vou colocar um nome, vou colocar aqui criança. Pronto. Então tá, selecionei, dou Ctrl D para desselecionar, tá? Vou estar vindo aqui em Edit e Content Where Scale. Bom, para que ele possa utilizar aquela seleção que nós fizemos em volta daquela parte, aquele trecho da imagem, a partir da hora que a gente salvou uma seleção, então a gente vai vir aqui em Protect e vai vir aqui em Criança. Então eu vou estar selecionando, no caso, a opção que eu quero que ele mantenha. Agora a gente vai tentar fazer a escala. Vocês podem ver que ele está mantendo o máximo possível da escala até onde ele pode. Tá vendo? Ele não está deformando a imagem da criança até um certo ponto. Tá? Vocês podem ver que ele manteve a imagem que a gente selecionou intacta. Né? E qualquer trecho da imagem que a gente selecionar, ele vai estar utilizando da mesma forma. Tá? Se nós selecionarmos mais de uma parte, também ele vai estar selecionando da mesma forma, vai estar mantendo do mesmo jeito. Tá? Então é assim que funciona. Bom, em algumas partes, em alguns dimensionamentos, não há necessidade, não é, da gente estar às vezes selecionando e salvando a seleção no modo Protection. Eu vou vir aqui em Edit Content Where Scale novamente. Não está selecionado Protect, e eu tenho aqui essa opção. O que ela faz? A opção Protect Skin Tones, ela protege, ela identifica quais são as cores de pele existentes na imagem, não é? E ele tenta proteger elas da deformidade. Aqui no caso não é tão possível, na verdade ele está protegendo sim uma boa parte, né? Aqui já está fugindo um pouco das cores da pele dela, porque ela está segurando objetos de cores mais fortes, tá? Mas no geral a gente tem uma proteção melhor da deformidade. Tá? E exatamente por esse problema da mão é que nós usaríamos a seleção para proteger a parte relacionada à pele. Então a gente tem duas formas diferentes de estar protegendo a seleção na hora do dimensionamento da imagem. Então isso é muito importante para a gente estar utilizando. Bom, vou fechar aqui esta imagem, lembrando que isso pode ser utilizado em qualquer tipo da imagem. Tá? Vou estar abrindo novamente aqui uma outra imagem, vamos abrir aqui para demonstrar uma outra técnica muito utilizada. Vou vir aqui novamente nesse lugares. Bom, então agora a gente vai usar o Content Where Fill, não é? Que é um recurso que ele consegue preencher parte da imagem, não é? Sem necessitar de uma escala. Então eu vou vir aqui primeiro criar um trecho aqui na parte de cima da imagem para que a gente possa fazer esse teste. Ok, em Image, Canvas Size, selecionar aqui novamente, Pixels, então eu vou estar colocando aqui 300 pixels, não é? Pronto. O que eu vou fazer? Eu vou estar vindo aqui na minha ferramenta Magic Wand Tool, vim aqui, selecionar ela, já estava selecionada, e vou estar marcando o trecho aqui que eu quero que ele faça o preenchimento. Então eu vou selecionar aqui, ele vai fazer o preenchimento nessa área. Então, onde a gente vai? Em Edit, Fill. A opção selecionada tem que ser a Content Where, normalmente vai estar Foreground Color, a gente vai selecionar Content Where, né? E eu vou dar aqui OK, vamos ver o resultado. Vou dar Ctrl D para desselecionar, a gente pode ver o resultado perfeito, não é? A continuação da escala aqui do nosso céu, não é? Com a ferramenta Fill, utilizando o recurso Content Where, tá? Bom pessoal, é isso aí e até uma próxima videoaula. Falou!